Vamos gravando aqui a questão 4 sobre a política monetária e cambial pós-plano real. Eu acabei que falei isso sem querer um pouquinho na questão 3. Bom, para falar disso, a gente tem que falar primeiro o que o plano real fez em termos monetários e cambiais, né? Toda a questão do plano real começou com um paper do Delara Rezende com o Pércio Arida, que estava sugerindo a questão de um dólar virtual para controlar a situação de inflação no Brasil. Para ser uma moeda que não teria sido tocada pela inflação e assim foi feito, né? Primeiro se fez o anúncio de que não haveria mais congelamento de preços, que era uma coisa que estava acontecendo frequentemente no Brasil naquele tempo. Depois se fez a URV, né? Que era a URV? Era uma unidade real de valor, era uma moeda de dólar virtual que era um RV, era igual a $1, né? R$ 1 era igual a $1 e assim ela não era atingida diretamente pela inflação. É... Bom, com o tempo, essa moeda foi se tornar o que a gente conhece hoje como real e se estabelecia junto com ela um câmbio fixo. Então ela era atrelada ao dólar, ela era o mesmo valor que o dólar e foi atrelado ao câmbio fixo. Quando o real surgiu, ele tinha uma diferença muito pequena pro dólar até começo dos anos 2000, final dos anos 90, né? Que a gente pode ver as diferenças da estabilidade da adoção do plano real. Então, de 79 a 94 você teve 13 ministros e uma inflação completamente descontrolada. Depois da adoção do plano, a inflação foi domada, vamos dizer assim, e se criou uma estabilidade que só tiveram 3 ministros da economia até o ano de 2009. Mas, bom, com o tempo, esse método funcionava, ele era juntado com juros muito altos. A questão é que a gente já estudou isso e viu que esse cenário, mesmo com pouca inflação, gera desaceleração do crescimento econômico e do investimento por conta dos juros altos, em conjunto com a crise do México e a situação do câmbio, começou uma recessão no Brasil, se diminuiu muito o crescimento do país. Isso fez se começarem a debater uma mudança no sistema de câmbio, no sistema monetário do país, que era antes câmbio fixo, real com real recém-criado, e e o Banco Central tendo algumas funções ligadas à impressão de moeda e não muito além disso, e com os governos gastando sem muitos controles, né? Você teve a LRF, você teve algumas coisas no meio do caminho, mas que não estava tão fixado. Teve o ajuste fiscal muito forte durante o Plano Real, foi uma das partes do plano. Então você teve a transição de 95 a 99, o Brasil adotou um sistema de câmbio chamado deslizante. Então o BC não estabelecia exatamente o câmbio, mas estabelecia um nível máximo que o câmbio poderia chegar. E para controlar isso, ele detonava com as reservas de dólar do Brasil. Então isso esvaziou muito as contas de dólar da nossa reserva. E, e bom, assim ele injetava esses dólares na economia, fazendo o preço baixar ou subir. E faz essa transição. Entretanto, não segurou assim por muito tempo, mas para o final, alguns economistas, por exemplo, Bersanides, já tinham saído por achar que essa questão de câmbio não ia funcionar. E em 99 e 98 se adotou o sistema que a gente tem até hoje, que é o câmbio flutuante, dizem sujo. Por que sujo? Porque um câmbio flutuante puro, você não faz nenhum tipo de intervenção na taxa de câmbio. Você deixa o valor que o mercado determinou e o Banco Central não faz nenhuma interferência. A grande questão é que, por mais que se deixe o câmbio flutuante no Brasil, ainda se realiza algumas pequenas questões ligadas ao preço. Então, o Banco Central faz swap cambial, por exemplo, que é uma equivalência de venda de moeda no mercado futuro, que são os derivativos, mas para reduzir a pressão da moeda. Ele tem algumas cláusulas que permitem ele intervir se o câmbio estiver muito alto ou muito baixo, mas o câmbio é questão flutuante. Já na questão monetária, se adotou o chamado tripé macroeconômico que a gente já abordou aqui na questão 3. O que é o tripé macroeconômico? É a junção entre a meta fiscal,
ou superávit primário, que é o governo precisa estar no verde, né, precisa estar no positivo quanto aos seus gastos, essa meta é determinada de quanto precisa estar no positivo, que é numa série de mecanismos para que ele não saia da linha, vamos dizer assim. As metas de inflação que a gente abordou na última questão e que vão incidir diretamente na impressão de moeda, uma vez que elas são incidentes na Selic, e a taxa Selic vai definir muitas vezes o nível de moeda que o governo vai emitir ou retirar e, portanto, vai ser a política monetária geral do país. Aqui a gente pode ver, por exemplo, o efeito pós-98 da adoção do superávit primário, né, da regra da meta fiscal, que foi o crescimento, certa constância do superávit, com exceção nos últimos anos. Aqui, infelizmente, não está dando para ver tão bem, mas foi basicamente isso.